Bom dia para os do dia, boa tarde para os da tarde e boa noite para os da noite. Como estão vocês, meus caros? Como vão vocês, meus queridos e minhas queridas? Nós estamos aqui para mais um Ponderando com Caju, para nós discutirmos economia, gestão e finanças pessoais e irmos adiante com a nossa caminhada. Hoje nós vamos discutir um tema da microeconomia, que é o Uber. Porque nós até hoje nós temos discutido coisas mais macro. E essas coisas mais macro diz respeito ao universo maior da economia, né, que é muitas vezes o do país. E quando se trata dele, algumas vezes nós já abordamos e a gente fatalmente fala a respeito do PIB, crescimento econômico. E o PIB enquanto um conceito de base, né? E hoje não. Hoje nós vamos sair um pouco desse universo macro e entrarmos mais no mundo microeconômico, que é o universo das pessoas e das empresas, para nós abordarmos esse assunto muito palpitante, muito presente e próximo de nós, que é uma empresa de transporte, que é o Uber. E como nós temos que ter como uma orientação, é uma pergunta metodológica, né? E essa pergunta metodológica é: qual é o preço de produção do Uber? Qual é o preço de produção? Quanto custa, na verdade, né, mais um lucro, produzir esse serviço? E é isso que eu destrinchei nesses dias de frio, por sinal, e apresentei uma série de números que vocês estão vendo aqui na nossa luzinha e que eu pretendo destrinchar com vocês, se não todos eles, a maior parte deles, para nós termos este assunto sob compreensão. Bem, o Uber é uma empresa que surgiu recentemente, essa empresa de um aplicativo, que conseguiu desbancar a competição das antigas empresas de táxi, de chamada de táxi. E o Uber, na verdade, ele é um serviço muito mais eficiente, porque ele lida com um aplicativo, um programa, em que se conjuga a mobilidade do serviço, a rapidez como ele é feito, a eficiência como esse serviço ele é prestado, porque ele consegue conjugar ao mesmo tempo a localização do usuário, o rastreamento dele, definir um ponto de partida e um ponto de destino, uma escolha de trajetória, ele vai até onde a pessoa está, e todas essas ferramentas que estão disponíveis, inclusive por meio desse aplicativo, tornam muito mais eficiente que o serviço tradicional. E em que pese isso, há algum aspecto ainda mais importante, é que ele não tem os custos trabalhistas tradicionais. O Uber, por exemplo, não precisa se preocupar com encargo trabalhista de espécie nenhuma, nem de carteira de trabalho, nem de emprego formal, não precisa ter preocupação com descanso semanal remunerado, com jornada de trabalho definida, com férias, com provisão para desemprego, como seria um fundo de garantia, com aviso prévio, com adicional noturno ou de periculosidade, com seguro de qualquer espécie contra acidente, alguma prevenção de adicional noturno, nada disso. Tudo isso são custos que o Uber não precisa ter. E isso, por conseguinte, já dá uma diferença na hora de formular o preço incomparável. E como se ainda não bastasse, né, que não precisa haver nenhuma atenção também para com o INSS.
Tudo isso, INSS quer dizer para que aquele que é o motorista, que é o operador do sistema, que é o dono do automóvel, ele, se quiser, vai ter que fazer suas próprias cumprimento de suas obrigações com o INSS. O Uber não precisa. Então, tudo isso são vantagens de encargos que o Uber não tem, que faz com que ele seja um serviço muito mais barato e muito mais em conta. Além do que ele vai lidar com uma quantidade muito grande de pessoas que podem ofertar esse serviço e, portanto, essa massa enorme de indivíduos contribui para que o próprio serviço tenha uma oferta de preço mais baixa, porque você tem muitos que estão ofertando e o dono do aplicativo é um só, que é uma empresa só. E agora o que nós conseguimos fazer, o que melhor dizendo, eu conseguimos fazer, é, dentro dessa conformação geral que é o Uber, ver a sua estrutura de custos. E que eu fiz uma série de cálculos que agora eu vou apresentar para todos vocês. É assim, primeiro, nós vamos supor que o nosso ofertante de serviço, que é o proprietário do automóvel, ele vai entrar com um automóvel 0 km. Vamos dizer que esse automóvel seja um Gol 0 km, no valor de 60 mil reais. Está aqui o valor deste automóvel. E esses 60 mil reais, ele tem que recuperar ao longo de 400 mil quilômetros, que é o que eu projetei em termos de quilometragem para 4 anos. Quer dizer que a cada ano terá de ser feito 100 mil quilômetros. 100 mil quilômetros no ano 1, 200 mil quilômetros no ano 2, 300 mil quilômetros no ano 3, 400 mil quilômetros no ano 4, e daí o automóvel já esgotou toda a sua vida útil e vai poder ser vendido, digamos, por 10 mil reais, porque foi uma quilometragem muito alta com a qual ele foi utilizado. Então eu vou fazer um cálculo de amortização, na verdade, ele teria que ser não sobre 60 mil, mas sobre 50 mil. Porque eu compro o automóvel por 60 mil, vendo por 10 mil, e o valor útil dele, que é a vida útil, que vai me servir como base de cálculo, que seria 50 mil, vai ser aquele valor que vai ser depreciável, né? Que ele vai perder e que eu tenho que recuperar esse preço. Então vejam vocês que este é um valor que eu tenho que recuperar pelo serviço que vai ser prestado. Então o que nós temos que saber daí, quanto que eu tenho que ganhar, por exemplo, por dia, de tal forma que eu também consiga recuperar o valor do automóvel. Teria de ser de 50 mil, né? Mas eu estou fazendo 60 mil. Essa diferença de 10 mil, eu já coloquei aí, num cálculo hipotético, o seguro, um seguro, que é mais ou menos 1.800, 1.900, e esse seguro também é renovável durante 4 anos, e, além desse seguro, o IPVA, que é de 3,5% aqui no Paraná, sobre o valor residual do veículo. Então, eu faço esse cálculo sobre os 60 mil mesmo. Então, a gente coloca todos esses valores e para simplificar. Porque quando nós falamos, por exemplo, em preço de produção, preço implica em 2 aspectos. Custo de um lado e lucro de outro. Só que esse lucro, o que é? É o lucro que está tendo quem oferta o serviço? Não. Esse lucro, na verdade, é o lucro que ele vai ter que proporcionar para a empresa, que é o Uber. Então, vamos ver aqui. Então, veja, vamos novamente. Então, temos um preço do automóvel de 60 mil, que é o Gol.
vai ser utilizado por 400 mil quilômetros. Vai ser vendido aí por 10 mil. Pronto. Vai ser utilizado durante 4 anos. E durante quantos dias nós vamos trabalhar? Nós vamos fazer assim. O ano são 365 dias, temos 12 meses, e nesses 12 meses nós temos, em cada mês, 4 domingos. Então são, portanto, 48 dias. Esses 48 dias nós teremos subtraídos dos 365, nós vamos ter 367 dias. E esses 367 dias multiplicados por 4 anos, nós vamos ter 1.268 dias de trabalho efetivo. Aí eu coloquei que não vai haver férias, né? Então, portanto, nós vamos trabalhar de segunda a sábado, sem férias nenhuma, durante 4 anos, e por uma jornada de trabalho de 10 horas. Vejam vocês que em condições dessas, que sequer férias tem, nós estamos voltando até mesmo quase ao passado, em que o Uber pode ser visto quase como uma forma de escravidão moderna. Não duvido disso, né? Porque é uma coisa muito mais aperfeiçoada, muito mais sutil, né? Que não dá essa aparência, não dá essa aparência. Mas você só não trabalha nos domingos. Não tem férias, não tem nenhum encargo social que te defenda, nem de descanso semanal remunerado, como eu falei, nem nenhuma provisão para desemprego, nem nenhuma forma de seguro, nem um adicional noturno. O que você tem na verdade, o trabalho puro e simples, né? Trabalho puro e simples e mais nada. Ora, e a carga horária vão ser 10 horas por dia. Então, digamos, você vai ter que almoçar, se você fizer, digamos, 2 horas para almoço, vamos supor, né? Seriam 12 horas, mas de trabalho efetivo tem que ser 10 horas. Digamos, você começa às 8 e vai até às 8 da manhã e vai até às 20 horas. Das 8 da manhã às 8 da noite. São 12 horas. Nessas 12 horas você tem que encontrar, digamos, 2 horas para almoçar. Mas de trabalho efetivo tem que ser 10 horas e de trabalho ininterrupto. Daí você não pode parar nem para ir no banheiro. Porque você tem que recuperar esse valor ao longo das 12 horas, das 10 horas de trabalho. Então veja, é uma coisa de eficiência máxima de trabalho sem perda nenhuma de tempo. Então veja, eu estou colocando condições extremas aqui. Extremas, para a gente tirar esse preço de produção. Então, nós já temos alguns conceitos com os quais nós vamos começar a falar. Um desses conceitos é o de amortização. O que é essa amortização? Essa amortização é que eu tenho que recuperar esse valor desse automóvel em 4 anos, fazendo 400 mil quilômetros em todos esses 4 anos, que vai dar por dia, eu tenho que trabalhar, eu já calculei aqui, vai dar mais ou menos 292 quilômetros por dia. Dá 291,5 quilômetros por dia. Para você fechar esses 1.268 dias, você conseguir fechar os 400 mil quilômetros. Você está fazendo uma programação de 4 anos para você recuperar esse automóvel que você está colocando para rodar. Muito bem. E quanto é que você tem que ganhar por dia, por exemplo, para levantar, para pagar o automóvel? Quanto? R$ 47,30. Então, digamos que isso teria que ser comparado com os táxis, aquela bandeirada, digamos, né? Começando a partir de 47.
Então você tem que ter um ganho de R$ 47,30 para começo de história, né? Para você pelo menos recuperar o valor desse automóvel. É como se você fizesse, digamos, o seguinte: você trabalhou durante 10 horas, daí num dia, daí no segundo dia você vai reiniciar o teu trabalho, porém antes de ir trabalhar, você passa num banco, vai lá no Itaú, digamos, e pega esses R$ 47,30 e põe na tua poupança. E você faz todo isso religiosamente durante 4 anos e durante 1.268 dias. Sempre você, antes de iniciar de trabalhar, ou do trabalho, você põe esses R$ 47,30 na poupança para você mesmo retirar esse fundo daqui a 4 anos e comprar um automóvel novo. Olha, indo em frente. E depois eu desdobrei em custo de operação e custo de manutenção. O que é esse nosso custo de operação? Sintetizando, né, é aquilo que você tem que ocupar no automóvel para que ele funcione. Portanto, é a gasolina. Eu fiz aqui os cálculos na minha planilha, meus queridos e minhas queridas. Eu fiz o cálculo usando o etanol. Porque o etanol agora ele está mais barato e nesses dias aqui, dessa primeira semana de agosto, ele está em torno do preço médio de R$ 4,20. E a gasolina a R$ 5,50. Então eu estou supondo que esse nosso automóvel, esse Gol, vai utilizar etanol e vai fazer uma média de 10 km por litro. Então veja, é uma média usada. É um automóvel super econômico para um ambiente de estrada. Eu até acho que estou superestimando esse valor de 10 por litro, 10 km por litro. Muito bem, com 10 km fazendo por litro e utilizando etanol, tá? Nós teríamos que ter um ganho além dos 47 de mais R$ 132,40 todo dia, durante 1.268 dias, para eu cobrir as despesas com esse etanol. Então vejam, é do preço atual, né? Se o preço, digamos, do etanol ele cair, isso aqui melhora. Se o preço do etanol subir, isso aqui fica ainda, ele não é mais 132, pode ser 135, 140, que vai se somar a este aqui. Daí, em terceiro lugar, tem o custo de manutenção. O custo de manutenção é para que o automóvel mecanicamente ele continue. Daí eu fiz gastos com o quê? Eu fiz um certo elenco aqui, por exemplo, que eu coloquei, só veja, por exemplo, filtro de ar, filtro de óleo, filtro de combustível, óleo sintético original, né, para preservar o motor. Daí, a cada 4 anos, a cada 100 mil quilômetros, um jogo de pneus, 4 pneus novos, pneus básicos, originais para o nosso Golzinho, e são 16 pneus ao longo desses 4 anos. E pastilhas de freio, que vão ser 4 jogos de pastilhas de freio talvez para esses 4 anos, né? Então vai ter que ser um uso muito, vai ser um automóvel utilizado com o máximo de cuidado. Então veja, e essas coisas como filtro de ar, filtro de óleo, filtro de combustível, isto aqui vão ser 40 trocas, que a cada 10 mil quilômetros você faz uma revisão, né? Eu somente fiz a soma desses valores aqui, como se o próprio motorista pudesse fazer esse serviço, né? Quer dizer, para reduzir ainda mais. Então, isso aqui, nós vamos ter um custo operacional de R$ 17,40 por dia.
eu posso ainda, esse valor poderia aumentar aqui, digamos se eu colocar o seguinte, colocar mais uma mão de obra, né, para fazer esse serviço. Então esse 17 aumenta um pouco, tá? Vai 17, pode ir até para 20, mas eu já estou deixando só nesses números aqui. Muito bem. E depois, conforme for, eu posso, a pedido de vocês, eu posso refazer esses valores aqui. Porque, por exemplo, eu não coloquei aqui, tem um óleo que é muito necessário nas revisões, que é o óleo de caixa de câmbio. Né? Então isso daí reforça esse custo de manutenção. Tá? Mas nós estamos tendo uma primeira conversa preliminar a respeito disso. Ora, e daí esse FT. O que é esse FT? FT é a força de trabalho. Que eu tenho que sobreviver. E para sobreviver eu delimitei um gasto de 2 salários mínimos por mês, que vai dar R$ 2.200. Esses R$ 2.200 projetados hoje, né, eu tenho que ganhar. E eu coloquei esses 2.200 como se fosse para daqui a 4 anos, num ambiente não inflacionário. Quer dizer, nós eliminamos a inflação aqui. É como se fossem esses números aqui, eles não se alterassem pela inflação. Então quer dizer que isso aqui, tudo isso é móvel, né? A gente tem que corrigir. Então, quanto que eu tenho que tirar por dia para sobreviver desses 2 salários mínimos? Quanto que seria? R$ 76,90. R$ 76,90. 77, né? Durante todos os dias, durante 1.268 dias de trabalho intensivo. Ora, e durante isso 10 horas, né? Durante 10 horas de trabalho. E aqui nós temos o quê? Aqui nós temos o custo de produção. Então, quando a gente coloca a amortização, quando a gente coloca o custo de operação, o custo de manutenção e a força de trabalho, somando esses 4 itens, nós temos o custo de produção. E falta aí uma coisa muito importante, porque o Uber precisa ter o seu lucro. Eu mais ou menos estimei uma margem de lucro do Uber de 2,5%. 2,5%. Esse 2,5% daria R$ 7,00. R$ 7,00 por dia para o que o Uber levaria para ele, né? E com a empresa, porque tem o aplicativo e tem uma série de pessoas que trabalham lá também atendendo as pessoas, né? Então vejam, este aqui seriam R$ 7,00 por dia, porém de milhões de motoristas. De milhões de motoristas. No final das contas, de quanto que ia ser o nosso preço de produção? O preço de produção seria o custo de produção, mais essa margem de lucro que fica com o aplicativo, que é o Uber. Somando os dois, dá R$ 287,50 por dia. Vamos jogar perto dos R$ 290, né? Na faixa de R$ 290 aí, seria o que um motorista de Uber teria que tirar por dia durante 10 horas intensivas de trabalho, em que ele tem que funcionar com o veículo sempre com passageiro. Sai um passageiro, entra outro. Sai um passageiro, entra outro, durante essas 10 horas de trabalho. Supondo que ele consiga encontrar umas 2 horas, né, para que ele possa almoçar e, quem sabe, descansar um pouquinho. Então vejam que é bastante intenso. E esses R$ 287,50 a gente pode calcular um valor hora. O valor hora, por cada hora trabalhada, tem que ser R$ 28,70. Desses R$ 28,70, né, é o que nós teríamos por hora.
E o valor durante o dia daria R$ 228,70 por hora e R$ 287,50 por 10 horas de trabalho. Então seria o seguinte, o que o Uber faria? Ele iria cobrar, digamos, 287, ia ficar com 7 para ele, e essa diferença aqui, que seria R$ 280, esses R$ 280 ficariam, por exemplo, com o motorista, para que ele fizesse frente a todas essas despesas. Então veja, eu estou colocando aqui esses R$ 280 para cobrir todas essas despesas aqui. Agora, por exemplo, digamos que o motorista do Uber, que é o nosso operador, que é o operário do automóvel, ele é um operador de um veículo, ele é um operário. Ele é um operário porque ele opera um veículo para fazer um deslocamento de transporte do ponto A ao ponto B. Então ele é operador de uma máquina, em verdade. Digamos que se ele quisesse ampliar a fatia dele para ele poder viver melhor, ao invés de 76, digamos que ele não vá todos os dias ao banco depositar esses R$ 47 para a sua poupançazinha, digamos, para no final dos 4 anos ele ter o dinheiro suficiente para comprar um novo golzinho daqui a 4 anos, porque ele vai viver exclusivamente disso. Então veja, e aqui nós temos então essa totalidade durante as 10 horas de trabalho. E aqui, ó, eu posso daí fazer o seguinte, esses itens aqui, eu posso calcular quantas horas de trabalho eu tenho que recuperar para quem que tem na verdade que trabalhar para recuperar cada um destes itens. Então veja, como não aparece aqui, porque fica cheio de número, né? Mas eu fiz esse cálculo aqui em termos de horas de trabalho. Então, em termos de horas de trabalho, só para vocês terem uma ideia, por exemplo, a amortização, que dá R$ 47,30, corresponde a 16,5%, 16%, né? É o percentual que cabe, que ele tem que retirar no total, do total dos 287,50. Esse 16% corresponde a 1,6 horas de trabalho. Então ele tem que trabalhar 1,6 horas para obter esses 47 aqui, de tal forma que ele, no final do dia, ele reúna 287, 290 reais por dia. Então aqui dá 1,6 horas. Aqui, por exemplo, o custo maior, vocês estão observando que é o custo de operação, porque realmente o combustível está muito caro. Vocês vejam, é o custo maior, não é nem o custo do salário mínimo, que seria 76. Então, quer dizer, quantas horas ele precisa trabalhar aqui para recuperar para obter o seu custo de operação? Ele teria, deixa eu ver aqui, meus queridos, 4,6 horas, quase 5 horas. Que teria que trabalhar quase 5 horas só para pagar o combustível, que seria o etanol. E o custo de manutenção, 0,6 horas, quer dizer, menos de 1 hora. Menos de 1 hora seria suficiente para ele repor o custo de manutenção. Quer dizer, então o custo de manutenção não é nem o mais caro. Tá? E para ele sobreviver, digamos, se ele quisesse apenas sobreviver, ele bastaria que a força de trabalho, bastaria que ele trabalhasse 3 horas, digamos. Em 3 horas ele ganharia por dia R$ 76,90, digamos. 77 reais. Então ele trabalhando mais ou menos 3 horas, ele já ganharia por dia o suficiente para 2 salários mínimos.
Mas só que se ele só ganhar 2 salários mínimos, ele não paga a amortização, ele não paga o custo operacional, ele não paga o custo de manutenção. Então, quer dizer, daí o Uber, o que é? Daí o Uber passa a ser não uma fonte de sobrevivência, mas digamos, um extra para ele, se ele tiver essa condição. Tá? Se ele tiver essa condição. E por último aqui, essas 7 horas aqui, corresponde a quanto tempo de trabalho? É a 0,2 horas. Essas 0,2 horas é o que ele digamos, seria 0,2 horas, uns 30 minutos. Não. Deixa eu ver, 0,2 horas, uns 15 minutos. Digamos que ele trabalharia, que seria o lucro que iria para o Uber. Né? Mas todo esse valor aqui, de 290, é o valor total que ele teria que fazer por dia, para ele viver exclusivamente do Uber. Então, veja, o Uber então é uma empresa altamente lucrativa, e porque ele vai tirar de milhões e milhões de usuários, não, milhões e milhões de operadores, que são os proprietários dos veículos, e no mundo inteiro, ou digamos, no caso do Brasil, no Brasil inteiro, de milhões de pessoas, sem nenhum custo de trabalho, nenhum custo de previdenciário também. Tá? Então vejam, os próprios trabalhadores do Uber, com o tempo, eles vão ter que chegar à conclusão que eles precisam que essa empresa, que eles estão fazendo com o seu sacrifício, pague para eles pelo menos um INSS. Pelo menos isso. Senão, eles só vão trabalhar. Se morrerem, ninguém vai saber. Vão ser substituídos imediatamente no outro dia por um outro Uber, que vai ser um outro número. E o que acontece com eles? Simplesmente eles vão ser uma massa de gente para ser utilizada no seu dia a dia, que oferece, sem dúvida, um valor melhor de preço em termos de corrida, né? Sem dúvida nenhuma, que oferece. Mas é a custa do próprio sacrifício dele. Então veja, essa empresa Uber é inteligentemente muito bem feita. Então o capitalista que planejou isso aqui, foi muito feliz, né? Porque os trabalhadores que estão trabalhando para ele e que pensam que são empreendedores, têm essa ilusão de empreendedorismo, estão construindo uma riqueza às custas do seu próprio trabalho para outro. Então, no mínimo que eles poderiam ter, no mínimo, pelo menos, é um INSS que não iria sobrecarregar de forma alguma essa empresa. Para que, pelo menos no final de toda uma vida de trabalho, eles tenham uma vida útil de trabalho, né? Eles tenham essa possibilidade de terem uma velhice que tenha alguma forma de amparo. Se nem isso não houver, é como se nós estivéssemos voltando aos tempos antigos, né? De praticamente quando foi abolida a escravidão no Brasil e já existia o trabalho assalariado, mas não existia nenhuma forma de legislação social que protegesse os trabalhadores, né? Que é importante para todos nós. Porque se o trabalhador ele ganha mais também, né? Ele também gasta mais e a economia cresce mais. Então, meus queridos e minhas queridas, eu espero que vocês tenham gostado. Aqueles que gostaram, por favor, deixem os seus likes, os seus gostei. E para nós continuarmos caminhando, porque esse nosso trajeto aí é bastante longo. E nós vamos abordar outros assuntos que, se vocês quiserem, nós também vamos tocar nesse assunto dentro de economia, gestão e finanças pessoais. Então, meus queridos e minhas queridas, eu me despeço de vocês. Espero que eu tenha sido claro. Se vocês têm alguma dúvida, coloquem ali que eu vou responder. Leio com muito gosto. E cuidado com o frio. E até a próxima
ocasião num futuro Ponderando com o Cachorro. Até!